pessoal, eu sou o professor Sérgio Palmares e hoje nós vamos falar sobre modernismo no Brasil, a primeira geração modernista. Mas pessoal, antes de continuarmos, não se esqueçam, hein? Já tem um like aí para mim, já vão curtindo aí, ok? Inscrevam-se no meu canal, que isso é importante para que nós continuemos aqui trabalhando aulas de literatura e artes com vocês, ok? Então, vamos em frente falar sobre modernismo no Brasil. Vamos lá! Então, pessoal, nós estaremos falando sobre o modernismo a partir da Semana de Arte Moderna, a partir de 1922. E isso é muito interessante, que nós vamos encontrar, pessoal, muita poesia. Nós vamos encontrar também, pessoal, obras de arte, tá? E isso é bem legal, que você vai entendendo sobre todo esse processo de arte moderna no Brasil. E vocês vão ver que a coisa no Brasil abalou. Isso é bem legal. Vocês vão ver que em 1922 o bicho pegou no Brasil. Pegou em São Paulo. Pessoal, então vamos acompanhando comigo aí, rodando, modernismo no Brasil. Então, pessoal, a coisa começou meio tímida, numa conversinha aqui, numa conversinha ali. Foram se reunindo nas casas de artistas. Então, vamos decidir o que nós vamos fazer com a arte no Brasil. Vamos falar de arte então no Brasil. O que vai acontecer? Sente-se que lá vem história. Pessoal, onde eu estou indo? Sim, eu estou indo na Semana de Arte Moderna. Olha, eu estou sabendo que vai ser um acontecimento. Sim, eu sei que estarão lá, assim, artistas famosos, grandiosos, né? Artistas plásticos, né? Nós vamos ter também poetas, músico, Villa-Lobos, pessoal. A coisa vai ser maravilhosa. Yeah! Eu quero ir. Vamos comigo. Vamos, então, à Semana de Arte Moderna. Nós estamos em fevereiro de 1922. É bem interessante porque esse momento, então, os artistas estão preocupados com a revolução, com a quebra da estética convencional, que é o parnasianismo. Chega de arte tradicional, 50 anos, eles estão nos mantendo na forma, eles estão querendo fazer da poesia um padrão convencional. Chega de parnasianismo, chega de Olavo Bilac. Vocês sabem que também nós teremos agora, vai ser lido na Semana de Arte Moderna, que hoje vai ser o nosso primeiro dia, tá? Nós estamos, então, não se esqueçam, em fevereiro, 11 a 17 aí de fevereiro. Então, pessoal,
Olha que interessante, vai ser lido, então, manifestos, tá? Manifestos que vão contra a toda a proposta convencional de artes, textos do Mário de Andrade, textos do Manuel Bandeira. Eu soube, pessoal, que o Manuel Bandeira mandou um texto chamado Os Sapos. Mas onde está o Manuel Bandeira? Já sei, ele está na Europa. Porque o Bandeirinha, tadinho, ele sofre de tuberculose, tá, pessoal? E aí o que que acontece, tá? Ele teve que ir para a Europa para cuidar da tuberculose, que para ele é a vida inteira que poderia ter sido e que não foi, tá? Então é importante até vocês saberem, tá, pessoal, que também esse momento, a Semana de Arte Moderna, ela foi uma reação assim contra, né, a toda a proposta parnasiana, e também o Mário de Andrade, muito amigo da Anita Malfatti, né, a grande artista Anitinha, fofinha, a Anita Malfatti, que entende de artes plásticas, pessoal. Ela entende de artes plásticas. Ela fez uma exposição em 1917, tá? E aí o que aconteceu? O Monteiro Lobato, né, viu as exposições da Anitta, ele ficou, né, assim, subiu nas tamancas, não gostou da coisa, né? O que que ele falou, né? Que os quadros da Anitta, até um burro pintaria, era só amarrar um pincel no rabo dele. O Mário de Andrade, né, e todos os modernistas não gostaram, tomaram as dores da pobrezinha da Anitta, né, e com razão, e o que fizeram, né? Vamos fazer a Semana de Arte Moderna, vamos então colocar o Brasil no contexto de modernidade, né? Poxa, nada de ficar falando de questões europeias aqui, nada de ficar imitando a Europa. Vamos ser brasileiros, é o Brasil, é a nossa brasilidade, é a nossa língua, né? É o falar errado. Então, para dizer em milho, dizem milho. Para pior, pior. Para melhor, melhor. Para telha, dizem teia. E vão fazendo telhados. Então a coisa aí é bem legal. Eu estou sabendo que a semana vai ser explosiva e eu estou animadíssimo com a Semana de Arte Moderna. Vamos comigo, vamos, 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 rapidinho. Vamos que nós não podemos perder. Até lá, pessoal. Encontro vocês na Semana de Arte Moderna. A semana passou, né? Eu estou aqui meio desolado. Sabe por quê? Porque, assim, foi um arroê, um bufão, sabe? Uma coisa assim, muito agitada, foram coisas assim, até divertidas, foi até muito engraçado, porque os textos eram lidos de vaias, pessoal, né? Tinha até latidos, me jogavam bolinha de papel, a coisa foi assim, um auê total. Eu falei que não ia ter carnaval, mas foi um carnaval, a Semana de Arte Moderna, tá? Então, assim, e uma coisa assim que me assustou muito, pobrezinho do Villa-Lobos. Villa-Lobos chegou lá, né, com aquela roupa toda bonita, toda arrumadona, para reger a orquestra. Pessoal, o homem me entra de chinelo de dedo. Vocês acreditam? Calçadinho do chinelo para reger uma orquestra. Imagina, gente. É claro que a elite não ia gostar. É claro que a burguesia não ia gostar. Porque nós estamos, pessoal, com a nova elite paulistana, né? Então, as pessoas que bancaram a semana, eles queriam ver aquelas obras de arte tudo bonitinha, eles queriam ver aqueles quadros, né? Todos certinhos, nada de distorção, tudo muito equilibrado. É claro, telas com profundidade, nada de figura escorrendo ali da tela. Gente, a coisa foi realmente um fiasco. Muita zoeira, tá? E o Villa-Lobos, que foi reger a orquestra de chinelo de Dedé, claro que levou vaia, né, pessoal? Mas depois, né, eu fiquei sabendo que o pobre do Villa-Lobos estava com pé de atleta, frieira, essas coisas que dá no pé, né? E aí o que acontece? Ele não podia calçar, pobrezinho, levou vai à toa. Mas tudo bem, pessoal. O que acontece? A Semana de Arte Moderna
Então, a princípio, teria sido um fiasco, mas não foi, tá? Porque nós sabemos que esta Semana de Arte, ela vai contribuir muito futuramente. Sim, ela vai ser assim um acontecimento que vai gerar transformações grandiosas. Eu posso ver isso na minha bola de cristal. Então vamos lá. Pessoal, então isso aí é muito interessante. A gente perceber que para, né, a época, a semana teria sido um fiasco, mas na verdade não foi. Os artistas entenderam que eles conseguiram o que eles queriam. O que eles queriam? Acabar com a arte convencional. Eles queriam realmente uma arte moderna, uma arte atual, né, com elementos nacionais, lembrando das regiões brasileiras, falando das questões sociais, falando de toda a emblemática, né, brasileira. Eles queriam isso, tá, pessoal? Agora, nós vamos dizer que aconteceram desdobramentos da semana, né? Tiveram artistas grandiosos aí na semana, você encontra obras assim fantásticas do modernismo de primeira geração, encontramos Victor Brecheret, você encontra Lazar Segal, tá? Nas artes plásticas, a própria Tarsila do Amaral, que não participou da Semana de Arte Moderna, que ela estava na Europa, né? Mulher chiquérrima, fazer o quê, né? Estava na Europa e o que acontece? Mais tarde ela vem para o Brasil, né? E ela então se integra ao grupo chamado, ao famoso grupo chamado Grupo dos Cinco, né? A Tarsila Amaral, ela sabia de tudo o que acontecia sobre arte moderna no Brasil através da Anita Malfatti, tá ok? Então, o que vai rolar com a arte moderna nesse momento, né? A Tarsila, ela volta da Europa, e juntamente com o Oswald de Andrade, eles, né, criam um movimento maravilhoso chamado antropofagismo. E o que foi o antropofagismo? O movimento de devoração. Comer o que vem de fora e transformar numa arte brasileira. Tupi or not tupi? That is the question. Então, e aí? É brasilidade? Não é brasilidade? É ser brasileiro ou não ser brasileiro? Então, a coisa é fantástica, tá? Agora é interessante porque a preocupação do artista moderno de primeira geração, né, que vem com a Semana de Arte Moderna, é o quê? É não trabalhar no Brasil questões europeias, mas as técnicas, tá, utilizadas nos movimentos de vanguarda, né, cubismo, expressionismo, surrealismo, dadaísmo, essas coisas todas, elas estarão presentes, tá, na proposta de arte, a técnica, tá, mas com elementos nacionais, pessoal. Tudo falando de Brasil, aqui é patriotismo, tá? Não é importação, né? E simplesmente pela importação. Eu posso, como a questão do antropofagismo, devorar o que vem de fora, mas é a arte canibal. Eu tenho que transformar numa arte nacional. Entendem isso? Então, pessoal, aí é muito legal. Por quê? Com a arte moderna, então, o Brasil está encontrando o seu lugar ao sol. Ele está encontrando realmente esse Brasil brasileiro, né? Terra de samba e pandeiro. Né? Então, nós temos aí os elementos que vão ser valorizados no Brasil, né? A partir da Semana de Arte Moderna e no modernismo de primeira geração. Olha lá, pessoal, o modernismo de primeira geração é o modernismo chamado movimento demolidor, tá, pessoal? Então, é destrutivo. Vamos quebrar. Vamos quebrar com a tradição literária. Não querem realmente saber de parnasianismo, daquela influência anterior, romantismo, naquela ideia do sonho, da fantasia, não. Vamos colocar o pé no chão, vamos falar de questões brasileiras com elementos nacionais. Está bem? Então, isso é bem interessante. Então, no modernismo de primeira geração, né, em termos literários, nós tivemos três grandes nomes, tá, pessoal? Que foi Oswald de Andrade, Mário de Andrade e Manuel Bandeira, tá? Esses três grandes poetas. Lembrando que o Oswald, ele criou aquele movimento, né, o antropofagismo, juntamente com a Tarsila do Amaral, tá? E foi quando, inclusive, a Tarsila fez aquela pintura do Abapuru, gente. Olha só, né? O Abapuru que teria sido, assim, um autorretrato da Tarsila. Vamos dar uma olhadinha aí rapidinho no Abapuru. Então, pessoal, o Abapuru
foi essa pintura, né, que é como se fosse um autorretrato da Tarsila do Amaral, tá, que é bem interessante. Ela estava sentada na frente do espelho, nua. E aí o que acontece? Ela faz, né, a pintura dela mesma, ela vê aquele pezão enorme, tá? Então a cabecinha fica pequenininha e ela faz então essa pintura, né? E dá de presente para o Oswald de Andrade, tá? Os dois eram casados, o famoso casal Tarcivaldi, casal chiquérrimo, né? Casal luxuoso, né? Muito cheio da grana. Ela dá essa pintura para ele, né? Depois, é claro, ela pega de volta. Sabe por quê? Gente, a coisa é divertida, porque o Oswald de Andrade, ele trai a Tarsila com a Patrícia Galvão. Tá? Por quê? Nós estamos em 1929, mais ou menos nessa época, quando ocorre a quebra da Bolsa de Valores em Nova York. E o Oswald, que era muito rico, ele, né, empobrece e ele fica à mercê dos agiotas do Centro Velho de São Paulo, né? E ele então escreve o famoso livro, né, uma peça de teatro maravilhosa que foi encenada depois pelo Grupo Oficina do Zé Celso Correia Martinez, que eu adoro esse dramaturgo. Então o que acontece, né? É uma peça de teatro que foi encenada mais tarde na época da ditadura militar, tá? A coisa causou maior espanto na época da ditadura, mas tudo bem. Voltando então a peça, chamou-se O Rei da Vela. Olha aí um trechinho dela. É o sistema da caça. Você, meu amor! Nosso casamento é um negócio. Uma fauna de hospício. Eu sou o primeiro socialista que aparece no teatro brasileiro! Pro protesto! Num país medieval como o nosso, quem se atreve a ultrapassar os umbrais da eternidade sem uma vela na mão? Então, pessoal, esta peça então de teatro foi escrita pelo Oswald de Andrade, então um poeta, um artista, né, um escritor fantástico aí desse momento. Trabalhava poesias pílulas, poesias curtas, poesias minuto, tá? Então poesia rápido. Exemplo, aprendi com meu filho de 10 anos que a poesia é a descoberta das coisas que eu nunca vi. Então acabou a poesia. Então poesia minuto, poesia pílula, poesia rápida, né? Até de influência futurista, com ausência de pontuação, né? A poesia, né, veloz. Então toda essa técnica futurista muito bem assimilada pelo Oswald de Andrade. Então, juntamente com a Tarsila, eles criam esse movimento chamado antropofagismo, que é esse movimento de devoração. Se vocês perceberem, né, nessa pintura que nós vimos do Abapuru, você vê que ele tem as cores do Brasil, como se fosse a bandeira do Brasil. Tem elementos nacionais, né, presentes na pintura. Então, a literatura também, ela ocupa esse cenário maravilhoso, né, de nacionalidade, de brasilidade, né? Então, o Oswald de Andrade, um grande representante, escreveu, então, O Rei da Vela, que é essa peça de teatro, né? O Rei da Vela significa aí realmente os agiotas, o Centro Velho de São Paulo, que eram os reis da vela, e depois nós vamos encontrar também, pessoal, obras dele como Serafim Ponte Grande, tá? Memórias Sentimentais de João Miramar. Então, o Oswald de Andrade é um grande poeta, tá, deste momento. Patrícia Galvão, a chamada Pagu, ela virou aí o cabeção do Oswald de Andrade, separando aí o Oswald da Tarsila do Amaral. Patrícia foi a primeira mulher a ser
presa no Brasil, tá, em defesa aí dos interesses sociais, nacionais, tá? Ela foi presa defendendo o interesse aí do operário, do trabalhador, era comunista, tá, pessoal? Então, esse momento do comunismo aí, muito combatido no Brasil aí, nessa época, Patrícia Galvão, então, apagou o jornalista e que virou aí a cabeça do Oswald de Andrade e separou o Oswald da Tarsila. Tarsila, então, pede de volta aí o Abapuru, porque ela não vai deixar o Abapuru, né, o autorretrato dela aí nua, né, na cabeceira da cama do marido dela com a amante, tá? Então, ela faz isso. Então, vamos aí acompanhando comigo e seguindo aí no que nós temos que aprender sobre modernismo de primeira geração. Ok, pessoal? Vamos lá! O outro escritor importante aí é o Mário de Andrade. Mário de Andrade é chamado de o Papa do modernismo. Ele é o Papa, né, da primeira geração modernista. Então, é a cabeça pensante, é o intelectual desse momento. E o Mário, né, ele escreve obras fantásticas, como famoso, né, e grande Macunaíma, o herói sem nenhum caráter. Vejam aí um trechinho. No fundo do mato virgem, houve um silêncio tão grande, escutando o murmurejo do Uraricuera, que... Pronto, nasceu. É homem, mãe! Olha só a cara dele, mãe! Não é bonitinho? Oxente, que menino feio, danado! Então, pessoal, Macunaíma é muito divertido, uma obra que marca mesmo o cenário nacional brasileiro. Eu não quero mais saber daquele índio de Tocheiro, o índio da Virgem Maria. Não, agora é o índio brasileiro, é o índio de verdade, com toda a sua cultura, é o homem brasileiro, né? E aí nós temos essas questões aí muito bem trabalhadas pelo Mário de Andrade na obra, né? Em que ele vai unir, né, os Brasis, né? Tudo num só lugar, numa só região. Ele trabalha a rapisódia, que é essa mistura de lendas e narrativas, né? O Mário, que era um estudioso da música nacional, de elementos nacionais, né? Nunca quis sair do Brasil, que ele queria conhecer o Brasil todo. Ele nasce em São Paulo, morre em São Paulo, né? Mário é apaixonado por São Paulo, inclusive ele escreve Paulicéia Desvarada, Liras Paulistanas, né? Então poesias aí grandiosas falando de São Paulo, tá? Bem como o Macunaíma, que ele vai falar então das regiões brasileiras, vai misturar lendas e narrativas, né, das regiões brasileiras, tudo num só lugar, tá? Cultura nacional, então conhecedor da cultura brasileira. E Macunaíma é porque é o herói sem nenhum caráter. Por quê? É o brasileiro que não tem identidade, o brasileiro à busca da sua identidade, o brasileiro que prefere viver na Europa, prefere viver com cabeça europeia, quer ser Europa aqui, né? Então não tem identidade. Isso é bem interessante perceber na obra, tá bom, pessoal? É bem interessante no Macunaíma, eu costumo ligar muito com a questão do Abapuru, né? Até aquela questão da cabecinha pequenininha, o corpanzil enorme, né? Que seria um Macunaíma, né? Um Macunaíma que não está preocupado com o intelecto, né? E sim com o corpo. Bom, aí nós vamos vendo uma outra obra dele que é bem interessante, que é Amar, verbo intransitivo. Pessoal, amar, verbo intransitivo, tá errado! O Mário de Andrade errou, não pode ser. Era óbvio, né, gente? A proposta dos modernos de primeira geração são os erros nas normas gramaticais, né? A quebra, a aceitação milionária de todos os erros, né? Quem fala o português gostoso do Brasil é o povo, como dizia o Manuel Bandeira. Então, pessoal, é bem interessante perceber aí que o Mário de Andrade, ele coloca o título amar, verbo intransitivo. Nós sabemos que amar é um verbo transitivo direto. Então, de propósito, ele já erra no título do livro, tá? E aí nós vamos vendo que é um livro que discute questões freudianas, né? Ele vai criticar a sociedade paulistana, a elite paulistana, de uma forma bem louca, bem tensa, porque o pai, né, preocupado aí com as prostitutas que estão em São Paulo e tudo mais, e do filho, de repente, né, novinho, lá com
com seus 15 anos, cair na mão das prostitutas, o que o pai faz? Ele contrata uma governanta alemã, Fraulein Elsa, né, para iniciar o seu filhinho, Carlinhos, né, sexualmente, tá? E aí, então, ela vai entrar na casa para dar aula de piano, dar aula, né, de alemão para o garoto e ensinar o garoto na cultura e, ao mesmo tempo, iniciá-lo sexualmente, tá bom, pessoal? Então, aí a gente tem uma jogada do Mário bem interessante, bem Freud explica, tá? Bom, pessoal, então, essas são as obras do Mário, né? Dentre outras, assim, grandiosas obras que ele trabalha, Clã do Jabuti, etc., obras maravilhosas e poesias nacionalistas, tá? Sempre com elemento nacional, sem preocupação de ficar imitando a Europa, tá bom, pessoal? E aí nós vamos para o último poeta. Venham comigo, vamos lá que nós vamos caminhando. Então, pessoal, agora nós vamos falar sobre Manuel Bandeira. Gente, o Manuel Bandeira, ele é um cara impressionante. Ele falando de si mesmo, ele vai dizer o seguinte, que ele mal sabia se vestir, né? Ele é tipo aquele cara, né? Que o paletó listrado dele era de uma listra só, tá? Ele não sabia se vestir. Ele vai dizer que um dia ele engoliu o piano e o teclado ficou de fora porque ele era dentuço, tá? E ele dizia que ele era um pernambucano que não fazia jus à faca do pernambucano, porque ele era um cara do bem, ele era um cara da boa, não era de ficar ali, né, partindo para a violência. Manuel Bandeira sofre de tuberculose, né? Então, desde a sua juventude, ele passa a vida toda, né, tentando se curar da tuberculose, achando que vai morrer no dia seguinte, né? Mas o que acontece, né? Ele não morre de tuberculose, vai morrer já velho, né? E não da tuberculose. Então, para ele, é a vida toda que deveria ter sido e que não foi. Mas o grande Manuel Bandeira nos deixa questões grandiosas, pessoal. Isso é bem legal. Manuel Bandeira, ele passa, né, pela linha da poesia, né, que é a poesia do cotidiano, a poesia tirada do dia a dia. Isso é muito legal na poesia do Manuel Bandeira. Um grande exemplo é o poema dele tirado de uma notícia de jornal. O poema João Gostoso era carregador de feira livre. Numa noite, ele entrou no bar 20 de novembro, comeu, bebeu, dançou, depois se atirou na Lagoa Rodrigo de Freitas e morreu afogado. Gente, isso é maravilhoso. Então, veja bem, ele faz uma poesia saindo assim, tirando de uma notícia de jornal, ele transforma aquilo em poesia e parece que é uma narrativa, né? Ele vai meio que quebrando o limite assim, de poesia e prosa, a coisa é bem interessante, e falando de questões do dia a dia, do cotidiano, e ao mesmo tempo jogando elementos, né, aí, poéticos, literários grandiosos dentro desse poemeto, né? E a coisa é bem interessante também é a questão da morte, tá? A morte vira um tema assim grandioso na obra do Manuel Bandeira, até porque ele luta o tempo todo contra a tuberculose e acha que vai morrer no dia seguinte e acaba não morrendo de tuberculose. Mas ele vai trabalhar a morte com ironia, né? A morte faz parte da vida. Bendita a morte, que é o fim de todos os milagres. Ele não vai maldizer a morte, ele vai bendizer a morte. E isso é bem legal, tá, pessoal? Porque não fosse a morte, não haveria milagres na vida, né? Então, isso é bem interessante. Bom, gente, Manuel Bandeira então trabalha a poesia do cotidiano, como também ele trabalha a poesia erótica, a poesia mais sensual, né? Como a primeira vez que vi Teresa, né? Achei que ela tinha cara de perna, porque ele está olhando para a mulher, ele não está olhando para a cara dela, ele está olhando para as pernas da mulher, né? Depois, ao longo da poesia, né, no final ele acaba se envolvendo mesmo com Teresa, né? Então, aí ele usa um versículo bíblico lá de Gênesis, né, que o céu se mistura à terra, né? O Espírito de Deus se misturou à terra, então deu aquela confusão, o caos. Então, é o momento aí do envolvimento dele erótico, sensual, né? Com a tal da Teresa aí na poesia. Bem interessante, né, pessoal? Vamos prestando atenção aí. Então, pessoal, uma coisa bem legal no Bandeira também
é a poesia dele, que ele fala muito da família, que ele se volta, né, lá para a infância, momento da fazenda, junto com empregados lá da fazenda, que eram negros, tá? Pessoas simples. Então ele vai lembrar de pessoas queridas como Rosa, tá? Até mais tarde ele vai fazer aquela poesia grandiosa dele, né? Vou-me embora para Passárgada, lá sou amigo do rei, lá tem a mulher que eu quero na cama que escolherei, né? Então ele vai falando de diversas situações, ele lembra de pessoas também queridas ali da infância dele, como o poema Profundamente, né? Que todos dormiram profundamente num primeiro momento, porque era festa de São João, todo mundo foi dormir, depois porque todo mundo morreu mesmo, então todos dormiram profundamente. Então ele tem essa questão bem próxima aí com a morte, mas sempre trabalhando de forma natural a presença da morte, tá, pessoal? Aí, gente, para nós encerrarmos aí sobre Manuel Bandeira, nós temos uma questão que é bem legal, que é a poesia social. Na poesia social, Bandeira é crítico, tá? Ele é severo no seu trabalho social, porque, inclusive, ele fala naquele poema O Bicho. Vamos dar uma olhadinha nesse poema. Worn out places, worn out faces, bright and early for the daily races, going nowhere, going nowhere. The tears are filling up their glasses, no expression, no expression. Hide my head, I wanna drown my... Então, vocês conseguem perceber que nesse poema o Bandeira ele vai criando um mistério. Quem é, né, esse bicho que está ali no meio do lixo, que está lá catando comida entre os detritos, né? E no final, então, ele fala que é o homem, ele nos revela esse mistério, né? Que é o homem. Então, Bandeira tem essa prática, né, poética maravilhosa do cotidiano, né, do dia a dia, né? Ele foi o grande autor do poema Sapos, que foi lido lá na Semana de Arte Moderna, tá, pessoal? Então, com esses três poetas, tá? Que foram Oswald de Andrade, Mário de Andrade e Manuel Bandeira, tá, pessoal? Nós, então, encerramos a aula de hoje do Modernismo Primeira Geração. Espero que vocês tenham gostado. Lembrando que passamos pela Semana de Arte Moderna e comentamos um pouco, então, sobre a primeira geração, que foi a fase demolidora, a fase destrutiva, acabar com o passado literário histórico. Vamos fazer uma poesia moderna, uma poesia brasileira. Vamos falar de Brasil e seu povo. Beleza, pessoal? Com isso, então, nós fechamos essa aula. Um grande abraço a todos vocês. Não se esqueçam, hein? Deem um like aí, pessoal. Curtam aí as aulas. Isso é importante para a gente. Belezinha? Grande beijo a todos. Um abraço do professor Palmares.